bem como cumprimentar os nossos colegas que assistem a essa sessão, doutora Maria Cotinha, a subprocuradora-geral, doutor Moacir Camargo, e a turma de Araguaína, doutora Valéria Buzo, doutora Bartira, doutor Paulo Alexandre, doutor Octaídes, presidente da associação, doutor Luciano Casarotti, e a nossa colega Araína Cesária. Quero também cumprimentar os servidores deste conselho que colaboram com a realização desses trabalhos, bem como cumprimentar todos aqueles que nos assistem e declarar desde já aberta a 204ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, cuja pauta foi devidamente publicada. E passo a palavra ao senhor secretário. Senhor presidente, igualmente cumprimento os colegas procuradores e também os colegas promotores que nos prestigiam, em especial o presidente da associação. No primeiro item da pauta, senhor presidente, nós temos aqui a apreciação de atas. Consta apenas a ata da 203ª sessão ordinária deste Conselho Superior do Ministério Público. Esta ata foi devidamente revisada e está assinada por todos os conselheiros. Senhor secretário, senhor presidente, em relação a essa última reunião, essa ata é da última reunião do Conselho, não é, Demôncio? Sim, da ordinária, sim. Nessa última reunião, deixa eu fazer uma correção. Nós apreciamos um requerimento do doutor Paulo Alexandre, em que foi discutido bastante essa questão de uma pontuação que ele requeria sobre um tempo que ele respondeu por uma comarca de difícil provimento, né? De Goiatins. Esse pedido de pontuação do doutor Paulo Alexandre, ele veio aglutinado a demais pontuações de participação de várias comissões e também de contribuição institucional. E nós nos preocupamos, eu não sei se foi eu acho que eu mencionei, mas na ata ficou duvidoso e o áudio também não esclareceu, se nós chegamos a deliberar a respeito daqueles pontos que eram certos, não duvidosos. O único assunto duvidoso era essa questão da pontuação da comarca de difícil provimento. Então, eu estou trazendo essa questão porque eu apreciei aquilo lá e não foi anotada a pontuação dele por contribuição institucional, em relação à ideia trazida aqui para o Ministério Público, e já implantada, inclusive, do CIRA e do FUMP. E isso daí parece que já foi deliberado, inclusive, que é líquido e certo, nós já deliberamos aqui. Só a pontuação que foi requerida posteriormente é que nós não deliberamos. Então, eu estou trazendo para a comissão para a gente retificar, porque parece que eu mencionei, na hora do meu voto, essa questão dessa pontuação, e ela não ficou explícita. Então, estou trazendo essa questão de que ele faz jus aí a 4 pontos, 2, porque é o limite daquela pontuação já deliberada com uma ideia do doutor João em sessões passadas. O voto ficou claro, doutor Marco. Está aqui com o voto do senhor em mãos. No último parágrafo, diz o seguinte: em reconhecimento da importância do FUMP e do CIRA, inclusive, à época, com propostas complementares deste conselheiro, ora relator, entendo que o pedido se enquadra no que reza o artigo 19.6 da Resolução CSMP 01 de 2012, aspas, programas de atuação ou projetos especiais, conforme estudos e pareceres elaborados pela Comissão de Assuntos Institucionais, CAI, e acolhidos à unanimidade pelo Colégio de Procuradores de Justiça, motivo pelo qual o membro faz jus a 1 ponto por cada uma das contribuições. E aí concluiu votando pelo reconhecimento do pedido, a fim de conferir-lhe 2 pontos referentes à contribuição para a execução dos programas, atuações, metas institucionais e projetos especiais pelas propostas de criação do Fundo de Modernização e Aperfeiçoamento Funcional, FUNP, e do Comitê Institucional de Recuperação de Ativos. É que não foi deliberado, excelência. Exato. Eu queria fazer a leitura para mostrar que consta nos autos. Para fazer a retificação. Então, vamos colher os votos.
Doutora Ana Paula. Só uma pergunta. Esses dois programas, o doutor Paulo era promotor de justiça? Sim. Na época, né? Certo. Então, pela homologação. Doutor José Demóstenes. Também acompanho, senhor presidente. Doutor João Rodrigues. Eu acompanho. Então, acrescidos a pontuação conforme requerida pelo doutor Paulo Alexandre. Item 2, senhor presidente, temos os julgamentos dos concursos de promoção à segunda instância. 2.1, autos do Conselho Superior do Ministério Público 001/2019. Refere-se à quarta Procuradoria de Justiça. Pelo critério de antiguidade, o edital é o de número 016/2019 e a relatoria é com a doutora Ana Paula. Bom dia a todos. Edital número 16/2019. Promoção ao cargo de 4º Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Tocantins. Critério antiguidade. Senhores conselheiros, por meio do edital número 16, de 30 de abril de 2019, abriu-se pelo critério de antiguidade inscrição ao concurso de promoção ao cargo de 4º Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Tocantins. Candidataram-se os promotores de justiça Marcelo Ulisses Sampaio, Marcos Luciano Bignotti, Maria Cotinha Bezerra Pereira, Edson Azambuja e Breno de Oliveira Simonassi. A Corregedoria Geral prestou as informações de mister nas folhas 35/39 verso. O prazo para impugnações e reclamações transcorreu em autos. É o relatório. Com efeito, o artigo 39 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público dispõe que o cargo de Procurador de Justiça será preenchido por promoção de membro do Ministério Público de terceira entrância mediante inscrição. O Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público prevê ainda que a promoção por antiguidade será aferida pelo tempo de efetivo exercício na entrância, exigindo do candidato que, quando da inscrição, esteja em dia com os serviços e não tenha dado causa injustificada a adiamento de audiência ou sessão do tribunal do júri, no período de 12 meses anteriores ao pedido. Da análise dos autos, observa-se que, dentre os candidatos inscritos, a mais antiga é a promotora de justiça, Maria Cotinha Bezerra Pereira, que ocupa a primeira posição na terceira entrância. E, conforme prontuário individual, encaminhado pela Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Tocantins, atende perfeitamente os requisitos dispostos nos artigos 41 e 58, ambos do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público. Por tais razões, voto pela promoção da promotora de justiça Maria Cotinha Bezerra Pereira para o cargo de 4º Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Tocantins. É o voto que submeto aos senhores conselheiros. Doutor Marco Antônio. Acompanho a relatora. Doutor José Demóstenes. Também acompanho, senhor presidente. Doutor João Rodrigues. Eu também acompanho. Bom, promovida, portanto, pelo critério de antiguidade ao cargo de 4º Procurador de Justiça, a doutora Maria Cotinha Bezerra Pereira. Parabéns, doutora, e sucesso. Item 2, senhor presidente, item 2.2, trata-se dos autos do Conselho Superior do Ministério Público 002/2019. Refere-se à 12ª Procuradoria de Justiça, o critério é o de merecimento e o edital de número 01/2019. Relatoria, doutor João Rodrigues. Senhor presidente, ilustres conselheiros, bom dia a todos. Eu, como é de praxe, cheguei mais cedo hoje para imprimir o voto e trazer. A hora que eu cheguei, tinha ocorrido um incidente, o voto tinha desaparecido da rede. Então, eu acho que o Moacir vai ficar sem ser promovido hoje. Não, eu tenho aqui. Mas eu rascunhei o outro aqui, assim, tá uns hieroglifos aqui, eu acho que dá para... edital 017/2019, referente ao 12º Procurador de Justiça do Estado do Tocantins. Abriu-se edital para preenchimento do 12º cargo de Procurador de Justiça, vago em razão da aposentadoria de doutora Elaine Marciano Pires. Ao certame se inscreveram Sidney Fiore Júnior, Miguel Batista de Siqueira Filho,
Marcelo Ulisses Sampaio, Diego Nardo, Marcos Luciano Binhotti, Moacir Camargo de Oliveira, Paulo Alexandre Rodrigues de Siqueira, Beatriz Regina Lima de Melo, Edson Azambuja e Breno de Oliveira Simonassi. Houve a desistência tempestiva do Dr. Paulo Alexandre Rodrigues de Siqueira. Instruído o feito pela Corregedoria Geral do Ministério Público e sem quaisquer impugnações, foram os autos a mim distribuídos. Em síntese, o relatório. Os inscritos preenchem os requisitos legais. Analisando a lista de inscritos, verifica-se a presença de candidatos remanescentes de lista, razão pela qual passa a analisar seus nomes. Doutores Miguel Batista de Siqueira Filho e Moacir Camargo de Oliveira. Suas situações perduram, e desta forma, indico, eu vou fazer um voto na sequência, em razão dessa, não vou primeiro, segundo, terceiro escrutínio, que eu acho que está bem tranquilo, mas se quiser também eu faço a divisão. Em primeiro escrutínio, indico o Dr. Miguel Batista de Siqueira, por constar no primeiro quinto, com uma pontuação de 100 pontos, nível 3. Em segundo escrutínio, o Dr. Moacir Camargo de Oliveira, com a nota 95,75, também nível 3. E fechando a lista de merecimento, o Dr. Marcelo Ulisses Sampaio, com pontuação 81,30, também nível 3. Desta forma, fica a lista composta pelos eminentes doutores Miguel Batista de Siqueira Filho, Moacir Camargo de Oliveira e Marcelo Ulisses Sampaio, nesta ordem. Todavia, considerando a terceira figuração consecutiva do Dr. Moacir Camargo de Oliveira, resta esse indicado para o cargo de 12º Procurador de Justiça pelo critério de merecimento. É como voto. Doutora Ana Paula. Acompanho. Doutor Marco Antônio. Acompanho o relator. Doutor José Demóstenes. Igualmente acompanho, senhor presidente. Fica, portanto, promovido ao cargo de 12º Procurador de Justiça pelo critério de merecimento o doutor Moacir Camargo de Oliveira. Parabéns, doutor Moacir, e sucesso. Miguel, Moacir e Marcelo. Senhor presidente, nós temos no item 3 os autos do Conselho Superior do Ministério Público 009/2019. Trata-se de um requerimento de pontuação formulado pelos colegas Sidney Fiori Júnior e Araína Cesária D'Alessandro, e que está sob a minha relatoria. Senhor presidente, eu retirei esse procedimento da última sessão para uma melhor análise e até já particularizei aqui para a doutora Araína, que nos prestigia nesse momento, da necessidade de um melhor estudo com relação a esse tema. Daí porque eu peço vênia aos colegas e, em especial, a Araína, que nos assiste, que é interessada, para trazer esse procedimento na próxima sessão, no início de agosto. Estou, portanto, senhor presidente, retirando esses autos. Fica retirado, portanto, o item 3 da pauta. No item 4, senhor presidente, nós temos os autos do Conselho Superior do Ministério Público 010/2019. O interessado é o colega promotor de justiça Sidney Fiori Júnior. O assunto é requerimento de anotação de pontuação por merecimento. Refere-se ao projeto Mais Proteção. Está sob a relatoria do Dr. Marco Antônio Alves Bezerra. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu retirei esses autos da pauta, ou melhor, do julgamento, para fazer uma nova análise, tendo em vista os votos anteriores relativos a esses pedidos de pontuação da eminente conselheira doutora Ana Paula e do eminente conselheiro doutor Demóstenes. E me convenci dos argumentos trazidos por eles ao Conselho em relação a essas questões sobre pontuação. E o destino desse pedido, ele vai ter o mesmo destino dos demais para manter, e votei com eles na sessão passada, e eu estou trazendo exatamente com a mesma fundamentação.
Eu vou ler a ementa, e se for necessário, eu leio o voto. Ementa a resolução 001/2012, desempenho individual, pedido de concessão de pontos na aferição de merecimento para fins de remoção, promoção, por contribuição para execução de projetos especiais enquanto coordenador do Centro de Apoio Operacional CAOP. Atribuição inerente à função de coordenador, uma dupla valoração e indeferimento. Acho que essa é a ementa. E é assim que eu vou me pronunciar, se caso queiram que eu leia o voto. Você está concedendo. Não estou, indefinido. Porque senão seria dupla pontuação. Ele já havia sido iniciada a votação? Não, esse não. Bom, após a manifestação do Dr. Marco Antônio, primeiro a votar o Dr. José Demóstenes. Senhor presidente, também acompanha. Foi assim que votei nos dois procedimentos que me foram direcionados para a relatoria no meu gabinete e, por esta razão, estou votando com o relator. Dr. João Rodrigues. Eu acompanho o relator. Doutora Ana Paula. Eu acompanho o relator. Indeferido, portanto, o pleito formulado pelo Dr. Sidney Fiore Júnior, constante do item 4 da pauta. Item 5, senhor presidente, trata-se também de um requerimento formulado pelo colega Sidney Fiore Júnior. O assunto é um requerimento de anotação de pontuação em prontuário individual. Estes autos estão também sob a relatoria do Dr. Marco Antônio e que foi retirado na última sessão. Senhor presidente, esses autos é idêntico ao anterior. Trata-se de um projeto elaborado pelo Dr. Sidney, enquanto coordenador do CAOP, e o requerimento para pontuação. E eu vou reler a resolução, a ementa, né? A ementa ficou resolução 001/2012, desempenho individual, pedido de concessão de pontos na aferição de merecimento para fins de remoção ou promoção por contribuição para execução de projetos especiais, enquanto coordenador do Centro de Apoio Operacional CAOP. Aqui o Conselho tem entendido que essa atribuição é inerente à função do CAOP, e eu estou votando pelo indeferimento, senão daria uma dupla valoração. O Dr. José Demóstenes. Acompanho, senhor presidente. Dr. João Rodrigues. Acompanho. Doutora Ana Paula. Acompanho. Da mesma forma que o anterior, indeferido o pleito formulado pelo Dr. Sidney Fiore Júnior nos autos constantes do item 5 da pauta. No item 6, senhor presidente, nós temos os autos do Conselho Superior do Ministério Público 017/2019. O interessado é o Conselho Superior do Ministério Público. O assunto é da deliberação dada do 120ª sessão extraordinária deste Conselho Superior do Ministério Público, acerca da alteração da Resolução 001/2012. E está com vista para o para o Corregedor-Geral, o doutor Marco Antônio Alves Bezerra. Senhor presidente, eu estou retirando de pauta porque esse estudo ainda ele não se findou. Nós instauramos um pedido de providência classe 2 para colher subsídio da categoria, da classe, e ainda não se findou. Por isso eu vou tirar e vou adiar a sine die, rompendo um pouco com a determinação, com as regras do regimento interno, porque esse estudo depende de uma consulta à classe, depende de estudo mais bem elaborado, então eu estou solicitando do Conselho um pouco mais de prazo. Fica retirado, portanto, o item 6 da pauta. Item 7, nós temos o processo número 019.30.1072. Trata-se de um requerimento formulado pelo colega Gustavo Schutz Júnior, requerimento de autorização para residência fora de comarca. Esse requerimento ele é da Procuradoria-Geral, né? E veio aqui para... Tem um despacho de Vossa Excelência, senhor Procurador-Geral, no sentido de
remeter ao Conselho Superior do Ministério Público para deliberação sobre o tema. Vai ser A autorização ela é quem concede a autorização é a Procuradoria-Geral, porém, ouvido o Conselho Superior do Ministério Público. E, por essa razão, Vossa Excelência endereça a esse Conselho para que nós analisemos o pedido do colega Gustavo. Ele vai ser feita a distribuição para um relator e retorna na próxima sessão, para que o relator possa fazer essa análise e trazer um voto conclusivo ao Conselho. Senhor presidente, ele não passa por distribuição, ele passa pela Corregedoria, que tem uma manifestação da Corregedoria e vai para Vossa Excelência, né? Qual a manifestação da Corregedoria? A Corregedoria a Corregedoria está concordando, senhor presidente. Consigna-se ainda que a distância entre Vanderlândia e Araguaína trata-se de uma permissão para a residência em Araguaína. É inferior a 100 quilômetros, atendendo ao prescrito no artigo 3º do inciso 3 da Resolução 004/2016. O senhor Corregedor-Geral também pontua aqui que o motivo é relevante em razão de que preserva a unidade familiar na cidade de Araguaína. Por esse motivo, o senhor Corregedor-Geral está manifestando pelo deferimento do pedido. Ok, vamos escolher os votos, então. Primeiro a se manifestar, doutor João Rodrigues. Eu aprovo o pedido de Doutora Ana autorização. Paula. Aprovo. Doutor Marco Antônio. Aprovo. Doutor José Demóstenes. Igualmente aprovo. Veio com parecer favorável da Corregedoria e atende aos requisitos legais, portanto, estou acompanhando. Fica deferido, portanto, o pleito formulado pelo doutor Gustavo Schultz Júnior, autorizando o mesmo a residir fora da sede de sua comarca, residir na comarca de Araguaína. No item 8, senhor presidente, nós temos os autos do EST 2018-000-360. O interessado, o senhor Procurador-Geral de Justiça, assunto promoção de arquivamento do procedimento preparatório 011/2019, referente a uma notícia de fato 2017/4923. Trata-se da notícia de fato número 2018-0000-360. Noticiados Hernandes Neves de Brito, prefeito de Araguanã, e Cícero Cruz de Araújo, presidente da Câmara Municipal da mesma municipalidade. Assunto: suposta inconstitucionalidade incerta na Lei 192/2010 do município de Araguanã. Vou fazer a leitura porque é breve. Trata-se de procedimento preparatório de inquérito civil público, oriundo da notícia de fato número 2017/4923, em que o promotor de justiça Ayrton Amilcar Machado Momo, da 6ª Promotoria de Justiça de Araguaína, através de ofício número 584/2017, encaminhou cópia da Lei Municipal número 192 de 2010, pontuando que a mesma estabelecia critérios para a concessão de assistência social a pessoas necessitadas e que o referido dispositivo autorizava o gestor a realizar, por meio da Secretaria de Assistência Social, o fornecimento de alguns auxílios, sendo estes aparentemente indevidos, cujo teor revela possível afronto ao artigo 7º, 4º da Constituição Federal, norma de reprodução obrigatória no âmbito estadual e de constitucionalidade, à luz dos artigos 1º, parágrafos 1º e 2º da Constituição do Estado de Tocantins. Diante do exposto, oficiou o senhor prefeito e o presidente da Câmara Municipal, ambos de Araguanã, para que manifestassem quanto o texto legislativo. Há acostado nos autos informações trazidas por estes, em que apenas faz referência ao texto normativo, esclarecendo que os cidadãos, para serem amparados pela lei questionada, aspas, terão que procurar a Secretaria da Assistência Social, a qual emitirá o respectivo parecer social, e depois este será enviado à Prefeitura, que, possuindo recursos suficientes, concederá a respectiva assistência social. Com a ausência de manifestação do prefeito, expediu-se novo ofício. Em resposta ao ofício referido, a municipalidade se comprometeu a elaborar e encaminhar projeto de lei com as devidas alterações na lei complementar questionada, ou seja, a lei complementar 192 de 2010, e ainda emitiu parecer jurídico. Objetivando informações quanto à efetivação das mudanças legislativas assumidas pelo noticiado, expediu-se ofício número
047/2018, datado de 22/2/2018, ao prefeito, ante a ausência de manifestação, reiterou-se para o retromencionado, sendo novamente oficiado por meio do ofício número 180/2018. Em resposta a este último ofício, o então prefeito informou que, seguindo as orientações, foi revogada a Lei 192/2010 e criado o decreto número 017/2018 para regulamentar os benefícios eventuais. Aí eu faço mais algumas considerações, eu vou saltar do exposto, tendo em vista a revogação da Lei 192, de 18 de junho de 2010, do município de Araguanã, promovo o arquivamento do presente feito por atendimento do município aos comandos imperativos da legislação atinente. Determino, portanto, o encaminhamento dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público. É o voto. Colhendo as manifestações, doutora Ana Paula Catini. Acompanho. Doutor Marco Antônio. Acompanho. Doutor José Demóstenes. Também acompanho. Doutor João Rodrigues. Acompanho. Acolhida a promoção de arquivamento, no constante dos itens 8 da pauta. Item 9, senhor presidente, trata-se de um encaminhamento feito pelo senhor Corregedor-Geral, referente ao pedido de providência classe 2, número 043/2019, onde ele nos apresenta uma decisão de arquivamento. Está, portanto, com o Corregedor-Geral Marco Antônio. Senhor presidente, senhores conselheiros, eu estou trazendo esse voto, especialmente porque foi um pedido que eu mesmo fiz a partir de uma revisão de um pedido de uma decisão de arquivamento feito no primeiro grau da promotoria de Itacajá, em que havia lá uma irregularidade relativa à improbidade administrativa e que prescreveu. O que me chamou a atenção ao elaborar o voto foi que os autos ficaram 9 anos sem qualquer impulsionamento. Aí eu solicitei que fizesse a remessa para apurar a eventual responsabilidade por essa omissão em relação aos promotores que ali passaram. Qual não foi a minha surpresa que, nesse período, ali passaram vários promotores, até mesmo o Dorella e a Aldirla, que não faz mais parte dos quadros do Ministério Público. Mas ali passaram, até o doutor Moacir respondeu uma certa época pela comarca de Argimiro, Moacir, Francisco, Gustavo Dorella, Cristian Monteiro Melo, Monique, Sidney, Brandes, Adriano, Aldirla, Paulo Alexandre, Ricardo Pérez, Rodrigo Alves, Barcelos, Luciano César Casarotti, Cíntia Assis de Paula, Alzemiro, Milton Quintana, Guilherme Cíntia, e mais uns 15. Diante desse fato, e para identificar a responsabilidade, eu tentei fazer uma construção meio MP pró-sociedade, mas eu verifiquei que a conduta infracional, ela, eventualmente, se houvesse, ela já estaria prescrita. Daí porque, lamentavelmente, e para a alegria de todos eles, ele vai para o arquivo. Era isso. Doutor José Demóstenes. Acompanho. Doutor João Rodrigues. Na verdade, é só para conhecimento, né? Só para conhecimento. Não, tá. Ah, sim. Então, o Conselho Então, dá por conhecida a manifestação do relator, doutor Marco Antônio. Colegas, eu vejo que o plenário está lotado. Queria informar a todos, notadamente a esse conselho, que a posse dos colegas Maria Cotinha Bezerra Pereira e doutor Moacir se dará na próxima sessão do Colégio de Procuradores. Nós vamos ter o quórum completo e os colegas vão ter a oportunidade de convidarem seus entes queridos, seus familiares e amigos. Então, fica desde já confirmada a posse para a primeira sessão do Colégio de Procuradores no mês de agosto. E aí nós não vamos causar, fazendo a posse antes dessa data, prejuízo aí na questão dos plantões desse mês de julho.
Correto? Está bom assim, doutor Macir? Está bom assim, doutora Cotinha? Qual é o dia, doutor Omar? Eu não sei, a primeira sessão do mês de agosto. A Shirley já foi olhar ali qual que é a data. Dia 5. Então, marcada a posse para o dia 5 de agosto, às 14 horas, e desde já ficam todos convidados para esse momento. Dá tempo, né, turma, de se prepararem Preparar um a festa churrasco, a também. festa né? lá. Então, tem esse lado positivo aí. Principalmente isso, doutor João. Senhor presidente, no item 10, nós temos o encaminhamento também da corregedoria. Trata-se dos relatórios de inspeção nas promotorias de justiça de Wanderlândia e nas promotorias de Araguaína. Está, portanto, também para conhecimento, senhor presidente. Sim. Você já falou lá na outra sessão. Eu já falei lá no colégio, de forma que eu vou me abster de fazer qualquer comentário a respeito. O Conselho dá por conhecido, Conhecido. Os relatórios de inspeção nas promotorias de justiça de Wanderlândia e nas promotorias de justiça de Araguaína, conforme item 10 da pauta. Os itens 11, senhor presidente, 11, 12. 12 e 13, trata-se daqueles encaminhamentos formulados, feitos pelos colegas promotores de justiça. O primeiro refere-se ao colega André Ricardo Fonseca Carvalho, o segundo, Vinícius de Oliveira e Silva, e o terceiro, do Roberto Freitas Garcia, dando conhecimento da declaração de frequência nos cursos, né, que eles estão participando, para conhecimento desse O conselho. Conselho informa a sua ciência do encaminhamento de certidões de frequência dos promotores nominados, conforme itens 11, 12 e 13 da pauta. Do item 14, senhor presidente, ao item 24, trata-se daqueles encaminhamentos feitos pelos promotores de justiça relativos às suas atividades nas promotorias. E nós destacamos aqui que foram feitos, instaurados 160 inquéritos civis públicos, portanto, expedientes informando a instauração de 160 inquéritos civis públicos, 44 procedimentos preparatórios, instalação de procedimentos preparatórios, 58 instauração de procedimentos administrativos, expedientes também informando a prorrogação de prazo de procedimentos extrajudiciais, no total de 88, 14 ajuizamentos de ações civis públicas e expedientes informando o arquivamento de procedimentos extrajudiciais, no total de 62, além de outras informações enviadas pelos colegas promotores de justiça. O Conselho dá por ciente dos encaminhamentos dos itens constantes, do item 14 ao item 24 da pauta. No item 25, senhor presidente, nós passamos, então, à apreciação dos feitos que foram colocados na pauta dessa sessão. É uma sessão ordinária. Nós temos, costumeiramente, apreciado esses feitos nas extraordinárias, mas como nós não realizamos extraordinária, agora nos últimos dias, ficou para essa sessão ordinária. E nós temos aqui, no primeiro item, os feitos da vossa relatoria, senhor presidente. Excelências, nesses itens que eu passarei a nominar, eu estou homologando as promoções de arquivamento. Autos Conselho Superior do Ministério Público, número 127 de 2017, que é oriundo da 27ª Promotoria de Justiça da Capital. Autos 1017 de 2017, oriundo da 2ª Promotoria de Justiça de Pedro Afonso. Autos 1036 de 2017, oriundo da 22ª Promotoria de Justiça da Capital. Autos 063 de 2018, da 27ª Promotoria de Justiça da Capital, auto 168 de 2018, da 27ª Promotoria de Justiça da Capital, auto 175 de 2018, também da 27ª Promotoria de Justiça da Capital, auto 177 de 2018, da Promotoria de Justiça de Cristalândia, auto 203 de 2018, da 5ª Promotoria de Justiça de Araguaína, auto 234 de 2018, da Promotoria de Justiça de Formoso do Araguaia, e auto 244 de 2018, da Promotoria de Justiça também de Formoso do Araguaia.
Autos 269/2018, da 6ª Promotoria de Justiça de Araguaína. Autos 270, da 6ª Promotoria de Justiça de Araguaína. Também autos 271/2018, da Promotoria de Justiça de Colmeia. Autos 307/2018, da 27ª Promotoria de Justiça da Capital. Autos 315/2018, da 27ª Promotoria de Justiça da Capital. Autos 626/18, da 9ª Promotoria de Justiça de Palmas. Autos 637/2018, da 8ª Promotoria de Justiça de Gurupi. Autos 659, da Promotoria de Justiça de Natividade. Autos 709/2018, da Promotoria de Justiça de Pium. Autos 709/2018, já citei esse, perdão. Autos 718, da 12ª Promotoria de Justiça de Araguaína. Nesse aqui eu estou pontuando o impedimento da doutora Ana Paula Catini. Auto 779/2018, procedimento preparatório 007, da 6ª Promotoria de Justiça de Araguaína. EEX 2017-000-107, da Promotoria de Justiça de Cristalândia. EEX 2017-000-653, da 4ª Promotoria de Justiça de Paraíso do Tocantins. EEX 2017-000-1182, da Promotoria de Justiça de Vanderlândia. EEX 2017-000-2673, da Promotoria de Justiça de Itacajá. EEX 2017-002849, da 28ª Promotoria da Capital. EEX 2017-0002987, da 28ª Promotoria da Justiça da Capital. EEX 2017-2990, também da 28ª Promotoria de Palmas. EEX 2017-3719, da Promotoria de Justiça de Miranorte. EEX 2018-4503, da 2ª Promotoria de Justiça de Pedro Afonso. EEX 2018-6038, da 20ª Promotoria de Justiça da Capital. EEX 2018-6242, também da 27ª Promotoria de Justiça da Capital. EEX 2018-6577, da 1ª Promotoria de Justiça de Miranorte. EEX 2018-8063, oriundo da 22ª Promotoria de Justiça de Palmas. E, por último, o EEX 2018-9008, da 24ª Promotoria de Justiça da Capital. Nestes feitos, como eu me referi, eu estou homologando as promoções de arquivamento que foram propostas pelos promotores de justiça que atuaram nesses feitos. Doutora Ana Paula. Com exceção que ao meu impedimento, eu homologo. Doutor Marco Antônio. Homologo. Doutor José Demóstenes. Homologo. Doutor João Rodrigues. Homologo. Homologado, portanto, o arquivamento nos feitos conforme nominados. Neste único procedimento que eu vou me referir, eu estou homologando a promoção de arquivamento dos autos principais e a remessa do apenso ao gabinete do Procurador-Geral de Justiça. Bom, ele já deve estar lá, né? Já foi para lá, Chile? Está aí ainda. Porque precisava da manifestação do Conselho. É os autos Conselho Superior do Ministério Público, número 1011/2017, trata-se de um procedimento preparatório, número 051/2010, e o apenso ao processo número 2014/14338. Ele é oriundo da 23ª Promotoria de Justiça da Capital. Arquivando os autos principais e remetendo o apenso à assessoria do Procurador-Geral. Doutora Ana Paula. Acompanho. Doutor José Demóstenes. Acompanho. Doutor João Rodrigues. Eu acompanho. Homologado o arquivamento e encaminhado os apensos à assessoria do Procurador-Geral. Nesse único feito que vou nominar, eu não estou homologando a promoção de arquivamento e manifestando pela designação de outro órgão de execução para reapreciação por erro material do 126ª Sessão Extraordinária. Trata-se dos autos Conselho Superior do Ministério Público, número 053/2018, versa acerca de um procedimento originário de inquérito civil público, número 2016.3.29.24.0175, oriundo
da 24ª Promotoria de Justiça da Capital. Para ficar fácil, houve um erro material aqui com a ementa, o dispositivo final. Eu vou ler a ementa para que os senhores possam compreender. Ementa: inquérito civil público, acompanhamento de recomendações expedidas pelo TCE ao Naturatins e Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, gestão das unidades de conservação do Estado, bioma Amazônia, ausência de informação quanto ao cumprimento das medidas propostas, não homologação do arquivamento, designação de outro membro, observado o disposto no artigo 18, parágrafo 4º, inciso 2 da resolução número 005/2018 deste Conselho. Ficou claro, senhoras e senhores? Doutora Ana Paula. Acompanho. Doutor José Demóstenes. Acompanho. Doutor João Rodrigues. Acompanho. Então, no auto citado, 053/2018, não homologação da promoção de arquivamento com designação de outro membro dessa instituição para manifestar-se. Nesse único auto que vou citar, nominar agora, também não estou homologando a promoção de arquivamento e determinando o retorno dos autos à origem. Trata-se dos autos CSMP número 321/18, peça de informação número 062 de 2015, ele é oriundo da Promotoria de Justiça de Novo Acordo. Os autos estão retornando para a complementação das apurações. Doutora Ana Paula. Acompanho. Doutor José Demóstenes. Acompanho. Doutor João Rodrigues. Eu acompanho. Fica não homologada a promoção de arquivamento e retorno dos autos à origem. Nos feitos a seguir, manifestei-me pela remessa imprópria, determinando o retorno dos autos à Promotoria de Justiça de Origem. Autos Conselho Superior do MP, número 186/2018, da 27ª Promotoria de Justiça da Capital. 201/2018, da Promotoria de Justiça de Pium. 206/2018, da 27ª Promotoria de Justiça da Capital. 217/2018, também da 27ª Promotoria de Justiça da Capital. 218/2018, novamente da 27ª Promotoria de Justiça da Capital. 262/2018, da 6ª Promotoria de Justiça de Araguaína, e 275/2018, da 27ª Promotoria de Justiça da Capital. 281/2018, da 27ª Promotoria de Justiça da Capital. 284/2018, da 27ª Promotoria da Capital. 285/2018, também da 27ª Promotoria da Capital. 293/2018, da 27ª Promotoria da Capital. 673/18, Promotoria de Justiça de Natividade. 697/18, 28ª Promotoria de Justiça da Capital. EEXT 2018-00024, da 27ª Promotoria de Justiça da Capital. EEXT 2018-6470, da 4ª Promotoria de Justiça de Colinas. EEXT 2018-6667, da 9ª Promotoria de Justiça de Araguaína. E EEXT 2018-6730, da 4ª Promotoria de Justiça de Colinas. E, por último, o EEXT 2018-8823, também da 4ª Promotoria de Justiça de Colinas do Tocantins. Nesse, o meu voto é que a remessa é imprópria e determinei o retorno dos autos à Promotoria de Justiça de Origem. Doutora Ana Paula. Acompanho. Doutor Marco Antônio. Acompanho. Doutor José Demóstenes. Também acompanho. Doutor João Rodrigues. Eu acompanho. Fica, portanto, nos autos citados, determinada o retorno dos autos à origem. Senhor presidente, item 25.2, trata-se dos feitos da relatoria do Dr. João Rodrigues Filho. Então, passo a análise das homologações de promoções de arquivamento. Autos 1040/2017, 4ª Promotoria de Porto Nacional. Autos 1048/2017, 2ª Promotoria de Justiça de Colinas. 247/2018, 22ª Promotoria de Justiça da Capital. 273/2018, 4ª Promotoria de Justiça de Colinas. 335/2018, 6ª Promotoria de Justiça de Gurupi. 339/2018, Promotoria de Justiça de Colmeia. 342/2018, Promotoria de Justiça de Colmeia.
360/2018, 27ª Promotoria de Justiça da Capital. 377/2018, Promotoria de Justiça de Alvorada. 407/2018, 9ª Promotoria de Justiça de Gurupi. 418/2018, 6ª Promotoria de Justiça de Gurupi. 439/2018, Promotoria de Justiça de Colmeia. 458/2018, 6ª Promotoria de Justiça de Araguaína. 464/2018, Promotoria de Justiça de Pium. 486/2018, 28ª Promotoria de Justiça da Capital. 492/2018, 24ª Promotoria da Capital. 499/2018, Promotoria de Justiça de Vanderlândia. 512/2018, 6ª Promotoria de Justiça de Araguaína. 519/2018, 8ª Promotoria de Justiça de Gurupi. 524/2018, 6ª Promotoria de Justiça de Araguaína. 534/2018, 23ª da Capital. 540/2018, 28ª da Capital. 542/2018, Promotoria de Justiça de Axixá. 545/2018, 28ª da Capital. 550/2018, Promotoria de Justiça de Almas. 562/2018, 9ª da Capital. 575/2018, 24ª da Capital. 579/2018, Colmeia. 663/2018, Promotoria de Justiça de Natividade. 667/2018, 6ª Promotoria de Araguaína. 677/2018, 4ª Promotoria de Justiça de Colinas. 764/2018, Promotoria de Justiça de Novo Acordo. EST 2017, 678, Promotoria de Justiça de Ananás. EST 2018, 7449, 22ª da Capital. E EST 2018, 9413, da 2ª de Tocantinópolis. Nesses feitos, eu estou homologando as promoções de arquivamento. Doutora Ana Paula. Acompanho. Doutor Marco Antônio. Acompanho. Doutor José Demóstenes. Acompanho. Eu também acompanho. Nos feitos nominados pelo doutor João Rodrigues, ficam homologadas as promoções de arquivamento. E passo agora os que eu considerei remessa imprópria, determinando a remessa dos autos à Promotoria de Justiça de Origem. 1055/2017, 4ª de Paraíso. 258/2018, 6ª de Araguaína. 303/2018, Promotoria de Justiça de Arapoema. 347/2018, 2ª de Araguatins. 412/2018, Promotoria de Justiça de Pium. 507/2018, 6ª de Araguaína. 554/2018, 28ª da Capital. 582/2018, 5ª de Araguaína. 647/2018, 28ª da Capital. 730/2018, 6ª Promotoria de Justiça de Porto Nacional. Esse eu estou determinando, considerando como remessa imprópria, determinando a devolução para as promotorias de origem. Doutora Ana Paula. Acompanho. Doutor Marco Antônio. Acompanho. Doutor José Demóstenes. Acompanho. Eu, da mesma forma, acompanho. Nos feitos nominados, fica determinado o retorno dos autos à origem. Nesses feitos seguintes, eu homologo a promoção de arquivamento, mas em razão da existência de ter sido firmado o TAC no bojo de cada um deles, eu estou determinando a devolução à promotoria de origem para que se instaure o procedimento administrativo para acompanhamento de cumprimento integral do TAC. 231/2018, 237/2018, 241/2018, todos da Promotoria de Justiça de Formoso do Araguaia. Doutora Ana Paula. Acompanho. Doutor Marco Antônio. Doutor José Demóstenes. Acompanho. Eu também acompanho. Homologadas as promoções de arquivamento e o retorno à origem para o acompanhamento do cumprimento integral do TAC. E os autos 320/2018, eu não estou homologando a promoção de arquivamento. Esse só para citar, doutor João, da 24ª Promotoria de Justiça da Capital. Isso, 24ª da Capital, eu não estou homologando com a determinação de designação de outro órgão de execução para que proceda nas investigações. Doutora Ana Paula. Acompanho. Doutor Marco Antônio. Acompanho. Doutor José Demóstenes. Também acompanho. Eu também acompanho. Os autos 402/2018, eu não estou homologando a promoção de arquivamento, estou determinando a remessa a uma das promotorias de justiça com atribuição no patrimônio público da capital. Eu vou explicar aqui bem rapidamente. Houve uma notícia em relação a um cemitério um cemitério da capital que estaria
foi construído em terras particulares e que a notícia é que o município estava gastando numa invasão patrimônio público, que era um cemitério destinado a sepultamento de pessoas carentes, indigentes, e que, na verdade, era patrimônio de terceiro, que ela estaria gastando ali. E todo o enfoque que foi dado na investigação foi enfoque ambiental, para saber se tinha as licenças de operação, todas aquelas licenças. Então, o aspecto de fundo não foi observado, que era essa questão de malversação de recursos. Só se olhou o aspecto ambiental, que não era motivo de investigação. Por isso que eu estou não homologando e determinando que se remeta a uma... Porque tramitou na promotoria do meio ambiente. Então, estou determinando que vá para uma das promotorias do patrimônio público para se investigue se efetivamente houve, né, a má utilização do patrimônio. Então, é nesse sentido esse voto. Doutora Ana Paula. Acompanho. Doutor Marco Antônio. Acompanho. Doutor José de Mostres. Acompanho. Eu também acompanho. Ainda são meus, ainda, né, Shirley? Isso. Então, homologação parcial, né, da promoção de arquivamento e designação de outro órgão de execução, nos autos 567/2018, da 9ª Promotoria de Justiça da Capital. Se quiser algum esclarecimento, eu creio Mas que... não há necessidade, doutor João. Doutora Ana Paula. Acompanho. Doutor Marco Antônio. E Acompanho. Doutor José de Mostres. um recurso no ES... Eu também acompanho. Desculpa, um recurso no ES 2019-374, eu conheci do recurso, mas desprovi, referente à 9ª Promotoria de Justiça de Gurupi. Doutora Ana Paula. Acompanho. Doutor Marco Antônio. Acompanho. Doutor José de Mostres. Também acompanho. Eu também acompanho o E, relatório. desta forma, dou por encerrada a minha participação nos julgamentos. Da minha autoria. Quer fazer a sugestão? Senhor presidente, item 25.3 refere-se aos Senhor presidente, Pois não. Mas faltam 3. Falta você. Nós poderíamos otimizar a forma, porque nós estamos só romaneando os autos e votando. E nós poderíamos fazer esse romaneio em bloco nos itens tais, as tais eu estou homologando, das tais eu não estou homologando, e assim por diante, como faz o tribunal, porque nós já reduzimos bastante. Mas nós devemos nos deter somente aqueles que a gente não está concordando com o promotor de justiça, o que é exceção. Invariavelmente, a gente já concorda com o pedido de arquivamento. E aqueles que nós não estamos homologando, ou homologando parcial, ou dando provimento ao recurso, a gente se detém um pouco mais. Nos demais itens, é que aqui, senhor presidente, ele não numerou dos itens tais aos tais, né? Mas seria, Na próxima. doravante, muito mais eficaz, Facilitar. facilitado, e não perdia tempo, porque ficou uma coisa enfadonha, você fica romaneando. Hoje, enquanto está assim, com esse mapa que nós temos aqui, ele pode ser feito o romaneio apenas dos autos. Autos Conselho Superior do Ministério Público, número 1008 tal, 1021, 1024. A gente já ganha um tempo importante. Pergunto aos senhores conselheiros se eles concordam com a proposta do doutor Marco Antônio? Reduzir apenas ao número dos autos. A Shirley, ela está me participando aqui, que tem alguns complicadores para se fazer isso, né? Mas a gente pode depois dar uma olhada no que é possível fazer para implementar isso. Ela me adianta que tem algumas dificuldades em razão da numeração. Voto, né? Não de colocar, relacionar 1, 2, 3, entendeu? Tem alguma dificuldade. Mas a gente colhe a Se você citar sugestão. pelos autos só aqui, já facilita o trabalho deles. Né? Fica à vontade, faz do jeito que... Não, eu vou fazer a apresentação, né, citando os autos. Mas me parece que o Marco está querendo é que a gente só do item 1 ao item 20 e tal, né? E para isso a gente precisa adequar e verificar na secretaria se tem possibilidade de fazer, Marco. Me parece que a Shirley apresenta alguma dificuldade nesse sentido. Mas a gente verifica e, se for possível, na próxima sessão... Mas, Shirley, se a gente citar apenas o número dos autos do Conselho Superior do Ministério Público, facilita o trabalho ou vai dificultar? Homologa as promoções de arquivamento nos autos número 1008-2017, 1021-2017, sem citar qual é a origem, procedimento preparatório, número tal, e o remetente. Ah, entendi. Tá. A Shirley falou que ela faz isso para quem está nos assistindo, vai acompanhando. Às vezes as pessoas não sabem.
dos autos aqui. Então tem que ser pelo menos pela a origem também. O número e a origem. A origem. Isso aqui é uma tabela? Não, mas é que a pessoa, a gente cita o número para quem está nos assistindo. Se tivesse uma coluna e publicasse com antecedência, a pessoa que está assistindo... Ah, não, o colega não, mas tem a pessoa de fora também. Né? Fazer isso nos próximos, né? Mas hoje pode... Então segue no ritmo. Tá certo, normal, não. demonstra. Vamos continuar com formalidade. Senhor presidente, o item 25.3, os feitos são da minha relatoria, eu vou passar a relacionar aqueles feitos nos quais eu homologuei as promoções de arquivamento. Autos do Conselho Superior do Ministério Público, 1008/2017, originário da 6ª Promotoria de Justiça de Gurupi. 11021/2017, originário da 27ª Promotoria da Capital. 1024/2017, também da 27ª Promotoria da Capital. 1051/2017, oriundo da 24ª Promotoria de Justiça da Capital. 112/2018, 27ª Promotoria da Capital. 548/2018, 6ª Promotoria de Justiça de Gurupi. 588/2018, originário da 2ª Promotoria de Justiça de Colinas. 602/2018, originário da Promotoria de Justiça de Paraná. 606/2018, originário da 2ª Promotoria de Justiça de Colinas. 616/2018, 5ª Promotoria de Justiça de Araguaína. 701/2018, 9ª Promotoria de Justiça de Araguaína. 797/2018, originário da Promotoria de Justiça de Cristalândia. 814, 2ª Promotoria de Justiça de Pedro Afonso. EST 2017, 203, 28ª Promotoria da Capital. EST 2017, 740, 3ª Promotoria de Justiça de Porto Nacional. EST 2017, 880, Promotoria de Justiça de Tocantinha. EST 2017, 1840, originário da 4ª Promotoria de Justiça de Colinas. EST 2017, 1943, 22ª Promotoria de Justiça da Capital. EST 2017, 2017, originário da 20ª Promotoria de Justiça da Capital. EST 2017, 2227, 20ª Promotoria de Justiça da Capital. EST 2017, 3525, originário da 7ª Promotoria de Justiça de Gurupi. EST 2018, 0382, 12ª Promotoria de Justiça de Araguaína. EST 2018, 4107, originário da Promotoria de Justiça de Paraná. EST 2018, 5196, originário da 27ª Promotoria de Justiça da Capital. EST 2018, 5394, 23ª Promotoria de Justiça da Capital. EST 2018, 5981, oriundo da 4ª Promotoria de Justiça de Colinas. EST 2018, 6442, originário da 27ª Promotoria da Capital. EST 2018, 7086, 5ª Promotoria de Justiça de Araguaína. E, por fim, o EST 2018, 8681, originário da 4ª Promotoria de Justiça de Colinas. Em todos esses, senhor Procurador-Geral, eu estou homologando as promoções de arquivamento. Doutor João Rodrigues. Eu acompanho. Doutora Ana Paula. É só uma pergunta. Esse da 12ª de Araguaína não há meu impedimento, né? Não tem. Não, pela homologação. Doutor Marco Antônio. Homologo, excelência. Eu também acompanho o relator. Nos próximos itens, eu relaciono as remessas impróprias.
autos do Conselho Superior do Ministério Público, número 682/2018, originário da 27ª Promotoria de Justiça da Capital. EST 2017 1371, originário da 4ª Promotoria de Justiça de Colinas. EST 2017 2047, originário da 1ª Promotoria de Justiça de Arraias. EST 217 3443, originário da 4ª Promotoria de Justiça de Colinas. ES 2018 5328, originário da 2ª Promotoria de Justiça de Colmeia. ES 2018 6803, 8ª Promotoria de Justiça de Gurupi e, por fim, o ES 2018 7329, originário da 4ª Promotoria de Justiça de Colinas. Em todos esses, eu considerei a remessa imprópria e estou devolvendo às promotorias, senhor presidente. Doutor João Rodrigues. Estou acompanhando. Doutora Ana Paula. Acompanho. Doutor Marco Antônio. Também. Sim. Eu, da mesma forma, acompanho. Por fim, senhor presidente, apresento apenas uma homologação de declínio de atribuição. Refere-se aos autos do EST 2017 210. E este é originário da 9ª Promotoria de Justiça da Capital. Doutor João Rodrigues. Eu acompanho. Doutora Ana Paula. Acompanho. Doutor Marco Antônio. Acompanho. Eu também acompanho. Os próximos, senhor presidente, o item 25.4 está sob a relatoria do doutor Marco Antônio Alves Bezerra. Inicialmente, eu vou romanear aqueles que eu considerei correta promoção de arquivamento. Autos, Conselho Superior do Ministério Público, número 587, 2017, oriundo da 20ª Promotoria da Capital. Autos 998, 2017, da Promotoria de Justiça de Goiatins. 1013, 2017, da 9ª Promotoria de Justiça de Araguaína. 1016, da 2ª Promotoria de Justiça de Pedro Afonso. 1043, 2017, da 24ª Promotoria de Justiça da Capital. 1047, 2017, da Promotoria de Justiça de Itacajá. 1054, 2017, da 4ª Promotoria de Justiça de Paraíso. 127, 2018, da 27ª Promotoria da Capital. 162, 2018, da 20ª Promotoria da Capital. 205, 2018, da Promotoria de Justiça de Novo Acordo. Autos 223, 2018, da Promotoria de Justiça de Formoso do Araguaia. 236, 2018, da Promotoria de Justiça de Formoso do Araguaia. 610, 2018, da 1ª Promotoria de Justiça de Tocantinópolis. 622, 2018, da 9ª Promotoria da Capital. 642, 2018, da 7ª Promotoria de Gurupi. 714, 2018, da 7ª Promotoria de Justiça de Gurupi. ES 2017, 53, da 22ª Promotoria de Justiça da Capital. ES 2017, 212, da 22ª Promotoria de Justiça da Capital. ES 2017, 424, da 20ª Promotoria de Justiça da Capital. ES 2017, 540, da 22ª Promotoria de Justiça da Capital. ES 2017, 548, da 27ª Promotoria de Justiça da Capital. ES 2017, 695, da 20ª Promotoria de Justiça da Capital. ES 2017, 847, da 4ª Promotoria de Justiça de Paraíso. ES 2017, 1563, da 2ª Promotoria de Justiça de Tocantinópolis. ES 1632, da 20ª Promotoria de Justiça da Capital. ES 2017, 1694, da 9ª Promotoria de Justiça de Gurupi. ES 2017, 1703, da 6ª Promotoria de Justiça de Gurupi. ES 2017, 1764, da 1ª Promotoria de Justiça de Tocantinópolis. ES 2017, 2845, da 28ª Promotoria de Justiça da Capital. ES 2860, da 28ª Promotoria da Capital. ES 2017, 2985, da 28ª Promotoria da Capital. ES 2017, 2995, da 28ª Promotoria da Capital. ES 3079, da 28ª Promotoria da Capital. ES 2017, 3417, da 4ª Promotoria de Justiça de Colinas. ES 2018, 6958, da 27ª Promotoria da Capital. Todos esses eu concordei com a homologação, senhor presidente. Doutor José Demóstenes. Acompanho. Doutor João Rodrigues. Eu acompanho. Doutora Ana Paula. Acompanho. Eu também acompanho.
esses tratam de remessa imprópria. Esse número excessivo de remessa imprópria porque havia um represamento desses procedimentos. Inclusive, eu tenho que fazer um pronunciamento depois em relação à assessoria do próprio Conselho, que me trouxe dados bastante interessantes aqui. Autos 917/2017, oriundo da 20ª Promotoria de Justiça da Capital. Autos 102/2018, 27ª Promotoria de Justiça da Capital. 173/2018, 27ª Promotoria da Capital. 189/2018, da 27ª Promotoria da Capital. 198/2018, da 27ª Promotoria da Capital. 208/2018, da 27ª Promotoria da Capital. ES 2017-153, da Primeira Promotoria de Justiça de Cristalândia. ES 2017-1931, da Primeira Promotoria de Justiça de Cristalândia. ES 2017-2778, da 4ª Promotoria de Justiça da Capital. ES 2018-6451, da 4ª Promotoria de Justiça de Colinas. Isso tudo são remessas impróprias. Doutor José Demóstenes. Acompanho. Doutor João Rodrigues. Eu acompanho. Doutora Ana Paula. Acompanho. Eu também acompanho o relator. O próximo é uma homologação com ressalva do retorno dos autos à Promotoria de Justiça para instauração de procedimento administrativo para acompanhar o cumprimento integral do TAC. Se trata dos autos 224/2018, da Promotoria de Justiça de Formoso do Araguaia. Doutor José Demóstenes. Acompanho. Doutor João Rodrigues. Eu acompanho. Doutora Ana Paula. Acompanho. Eu também acompanho. Tá. Esses autos do Conselho, esse ES 3072, se trata de uma notícia de fato, oriundo da 20ª Promotoria de Justiça da Capital. Este fazia parte daquele rol de procedimentos que eu pedi vista, e depois da vista eu acabei concordando com a promoção de arquivamento do senhor relator. Então, estou acompanhando a relatoria em relação à promoção de arquivamento do ES 2017. E o relator desse feito, quem foi? Foi o doutor Alcir. E alguém mais já se recorda de haver votado nesse feito? Não, Ninguém Foi votou. só. Tá bom, então vamos colher os votos. Nos autos EX 2017-3072. O senhor está concordando com a promoção de arquivamento. concordando. Doutor José Demóstenes. Acompanho. Doutor João Rodrigues. Eu estou acompanhando. Doutora Ana Paula. Acompanho. Eu também acompanho. Senhor presidente, para finalizar, no item 2505, temos os feitos da relatoria da doutora Ana Paula. Vamos lá aos primeiros. Aqueles em que homologo arquivamento. Autos do Conselho Superior, 324/2017. 27ª Promotoria de Justiça da Capital. 041/2018, oriundo da 27ª Promotoria de Justiça da Capital. 171/2018, da 27ª Promotoria de Justiça da Capital. 618/2018, da 2ª Promotoria de Justiça de Colinas. 710/2018, da 2ª Promotoria de Justiça de Pedro Afonso. 768/2018, da 6ª Promotoria de Justiça de Araguaína. 801/2018, da 30ª Promotoria de Justiça da Capital. EST 2017-0805, da 1ª Promotoria de Justiça de Taguatinga. EST 2017-1132, da 22ª Promotoria da Capital. EST 2017-1478, da 4ª Promotoria de Porto Nacional. EST 2017-2155, da 4ª Promotoria de Colinas. EST 2017-2354, da 28ª Promotoria da Capital. EST 2017-2451, da 28ª Promotoria da Capital. EST 2017-3401, da 3ª Promotoria de Gurupi. EST 2018-4168, da 6ª Promotoria de Araguaína. EST 2018-5249, da 28ª Promotoria de Justiça da Capital.
EST 2018-6205, da 22ª Promotoria da Capital. EST 2018-6329, da Promotoria de Justiça Regional Ambiental da Bacia do Alto e Médio Araguaia. EST 2018-6404, da Promotoria de Justiça Regional Ambiental da Bacia do Alto e Médio Araguaia. EST 2018-6768, da 8ª Promotoria de Gurupi. EST 2018-8322, da 12ª Promotoria de Justiça de Araguaína. EST 2018-9974, da 2ª Promotoria de Justiça de Pedro Afonso. EST 2018-0116, da 27ª Promotoria de Justiça da Capital. EST 2018-10236, da 2ª Promotoria de Justiça de Augustinópolis. São esses que submeto ao arquivamento. Doutor Marco Antônio. Estou acompanhando. Doutor José Demóstenes. Acompanho. Doutor João Rodrigues. Acompanho. Eu também acompanho a doutora Ana Paula. Passo agora àqueles em que homologo declínio de atribuição com remessa dos autos ao MPF. Autos 464-2019, da 9ª Promotoria de Justiça da Capital. EST 2018-7968, da 8ª Promotoria de Justiça de Gurupi. E EST 2019-1885, da 22ª Promotoria de Justiça da Capital. Há necessidade de ler a emenda? Não há necessidade, doutora. Muito obrigado. Doutor Marco Antônio. Acompanho. Doutor José Demóstenes. Também acompanho. Doutor João Rodrigues. Acompanho. Eu também acompanho. Passo a remessa imprópria com retorno dos autos à origens. Autos 185-2018, da 22ª Promotoria de Justiça da Capital. 27ª. Ou 27ª, obrigada. Autos 317-2018, da 27ª Promotoria de Justiça da Capital. EST 2017-0645, da 4ª Promotoria de Justiça de Colinas. EST 2018-8048, da 7ª Promotoria de Justiça de Porto Nacional. E EST 2018-9437, da Promotoria de Justiça de Itacajá. Doutor Marco Antônio. Acompanho. Doutor José Demóstenes. Acompanho. Doutor João Rodrigues. Acompanho. Eu também acompanho. Passo agora a não homologação das promoções de arquivamento com retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. Autos 890-2017 é a notícia de fato número 2012.6.29.23.0280, oriundo da 23ª Promotoria de Justiça da Capital. Eu vou ler a ementa. Cobrança abusiva de multa de 50% sobre o IPVA, na vigência da Lei 2.253/09. Arquivamento por perda do objeto com o advento da Lei 2.614/2012. Decisão anterior deste colegiado determinava a remessa ao órgão com atribuição para atuar, não homologação. O que aconteceu aqui? Foi devolvido aos autos de origem, né? E o promotor de lá inobservou a nossa súmula, a 015/2017. Vou só ler a súmula, né? Em atendendo não possuir atribuição para atuar em um determinado caso concreto, compete ao promotor de justiça providenciar a sua remessa fundamentada ao órgão de execução que entenda possuir atribuições para tanto, não sendo o caso de arquivamento dos autos, nem deferimento da representação, nem de sua remessa ao Conselho Superior do Ministério Público. Como houve essa evidente inobservância dessa súmula, eu determinei o voto, o retorno para a promotoria de origem, para que seja cumprida essa súmula. Doutor Marco Antônio. Estou acompanhando. Doutor José Demóstenes. Também acompanho. Doutor João Rodrigues. Também acompanho. E eu, da mesma forma, acompanho. Pergunto aos seus conselheiros se tem alguma matéria a tratarem. Ainda tenho mais dois, doutor. Tem mais dois? Tenho mais dois. Na minha pauta aqui está sem.
EST 2017-0349. É o inquérito civil público da 28ª Promotoria de Justiça da Capital. Vou ler a ementa, mas ele foi retornado, primeiro, por envolver matéria de improbidade, que temos que ter uma atenção redobrada, né? E eu entendi que há necessidade de outras investigações que não foram feitas. Promoção de arquivamento, inquérito civil público número 2017-0349, improbidade. Ilegalidade na contratação de pessoa física e empresa de consultoria. Possível satisfação de interesse privado. Notícia de pacto firmado pela administração pública com base na amizade do contratado com o secretário de Planejamento do Estado do Tocantins. Diligências, ausência de prova de legalidade. Deliberação, não homologação, prosseguimento das investigações nos moldes do inciso 2º do parágrafo 4º, artigo 18 da Resolução do Conselho Superior, número 05/2018. Eu só vou ler o finalzinho, a conclusão, só para... diante do exposto, não obstante a praxe desta relatora em privilegiar a atuação eficiente e responsável do órgão ministerial próximo aos fatos, a percussiente análise dos documentos juntados aos presentes autos leva a admitir que, na forma em que se apresentam, os elementos de informação revela-se prematuro o arquivamento. Desse modo, tendo como não conclusivas as informações trazidas acerca sobre possível improbidade administrativa diante da contratação do particular Belisário Franco Neto para prestar serviços que, ao que afirma o noticiante apócrifo, vinham sendo prestadas pelo quadro efetivo da pasta, desde de homologar a promoção de arquivamento e dentro do permissivo expresso no artigo 222 do Regimento Interno do Conselho Superior do Ministério Público, devolvo os presentes ao órgão ministerial remetente para a realização das seguintes diligências adicionais, com relação ao ponto omisso acima mencionado. Que sejam adotadas medidas tendentes a elucidar a notícia em epígrafe, propondo novas diligências investigatórias, de modo a propiciar um novo arquivamento devidamente fundamentado, ou que promova a competente ação civil pública, como lhe pareça mais adequado, ou diante das provas colhidas, manifestação expressamente contra a conclusão por novo arquivamento, devidamente fundamentado, como lhe parecer mais adequado. É o voto que submeto à apreciação. Doutor Marco Antônio. Senhor presidente, eu tenho sido um crítico em relação à investigação. O Ministério Público ainda está engatinhando em matéria de investigação. E a gente sabe que no procedimento extrajudicial, sobretudo na defesa do patrimônio público, isto é um ato de inteligência, não é jurídico, é de inteligência. Outro dia, quando a gente verifica que essas consultorias, né, as consultorias não é obra e nem serviço, é apenas um aconselhamento de alguém que tem uma expertise maior. E com relação de amizade é muito comum. Outro dia eu peguei um caso em que o sujeito foi contratado para dar uma palestra sobre ética no serviço público e empresarial. Uma simples compulsada no TR, no Ministério do Trabalho, verificou que ele era um sujeito que tinha inúmeras reclamações trabalhistas. O próprio consultor não se pautava com a conduta ética. Então, assim, algumas diligências simples que nos permite tirar conclusões. Eu estou acompanhando e parabenizando a doutora Ana Paula. Doutor José Demóstenes. Acompanho. Doutor João Rodrigues. Eu acompanho. Eu também acompanho. Agora a última, doutora Marta. Autos ES 2018-8555. É um procedimento preparatório também da 28ª Promotoria de Justiça da Capital, em que eu não concordei com a promoção de arquivamento. Vou ler a ementa. Procedimento preparatório 2142/2018. Instaurado a partir de representação formulada na ouvidoria do Ministério Público. Vínculos funcionais precários na rede SAT. Ausência de lei. Indicação da possível necessidade de ajuizamento de ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão.
necessidade de diligências complementares, não homologação do pedido de arquivamento. Artigos 22 de 18, parágrafo 4º, inciso 2 da resolução do Conselho Superior do Ministério Público 05/2018. Eu só vou ler rapidamente o relatório. Da análise dos autos, não se observa que algum dos legitimados para propor eventual ação declaratória de inconstitucionalidade por omissão foi notificado acerca do apurado. Aqui, no caso, houve uma denúncia de que, na rede SAT, havia a possibilidade de que estavam contratando sem a realização de concursos públicos. E aí o promotor detectou que não havia lei, aliás, que a lei permitia. Então, simplesmente, ele arquivou, né, dizendo que estava correto, né, que havendo a legislação. Sequer intimou os agentes legitimados, se for o caso de propor a ação que seja proposta. Então, diante disso, nós estamos devolvendo para que seja notificado os legitimados para propor essa ação declaratória, até o próprio Ministério Público se entender, né, para que tome as providências cabíveis. Então, por isso que eu votei pela não homologação desse arquivamento. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Doutor José Demóstenes? Acompanho. Doutor João Rodrigues? Acompanho. Eu também acompanho. Bom, então agora sim, perguntando aos senhores conselheiros, o doutor Marco Antônio quer fazer uso da palavra. Senhor presidente, a respeito, inclusive, com muita pertinência em relação à apreciação desses feitos. Na sessão passada, a gente foi do colégio, nós autorizamos a prorrogação desse trabalho muito bacana e muito profícuo que vem desempenhando o doutor João Rodrigues, com sua assessoria em relação ao passivo que se encontra aqui na Secretaria em relação aos procedimentos extrajudiciais. E nós mencionamos a agilidade e o volume de trabalho produzido, e em relação à assessoria do próprio Conselho. E eu tive conversando com eles e recebi em mãos, eu solicitei da assessoria algumas informações a respeito desse trabalho realizado por eles e esse número de produção. E nós temos que fazer aqui uma retratação em relação a isso. Pois bem, nós sabemos que a assessoria do Conselho, ela não se limita a apenas elaborar pareceres e auxiliar os procuradores, os conselheiros, em relação aos votos. Na verdade, eu até me lembro que o mais difícil não é isso. O mais difícil é algumas coisas que surgem, regimento interno, resoluções, elaboração de súmulas, que tomam tempo da assessoria. E o que eles fazem com muito denodo. Ademais, o trabalho de 110 dias do gabinete do Dr. João Rodrigues, houve a produção de 5 processos, elaborando votos relativos às promoções de arquivamento. Nesse mesmo período, a assessoria produziu 495, com toda a precariedade, com ausência de servidores, com as licenças paternidades, licença eleitoral de alguns servidores. Então, assim, a diferença não foi muito grande. As férias, a diferença não foi muito grande, considerando as demais atividades dos analistas. Então, aqui eu quero fazer esse registro e parabenizar a nossa assessoria pelo trabalho que vem desempenhando também. É isso. Doutor... Para pontuar aqui apenas qual é a força de trabalho da assessoria. Doutora Adelma Cunha Freire,
doutora Isley Pereira da Silva, doutora Maria da Guia e a doutora Fabiola Célia Pessoa da Nóbrega. Doutor Omar, me permite? Pois não, doutora. Eu, inclusive, também, por coincidência, pedi por EDOC ao mesmo documento que o senhor pediu. E, inclusive, sugiro que nós devemos levar isso para a sessão do colégio, também, que foi aonde foi isso. Mas também eu não deixo de parabenizar todos os assessores, que, como o senhor bem disse, eles, eles não trabalham só com arquivamento, eles trabalham com as recomendações, com as resoluções, com os assentos, com as súmulas. Súmulas, exatamente, regulamentação de artigos. Eles também têm todo esse trabalho administrativo das promoções, das remoções. É um trabalho realmente muito grande. E as condições físicas, até como foi dito pela doutora Vera, né, são precárias, assim, devido ao grande volume de serviço. E mesmo vindo mais um membro futuramente, não vai, assim, eles vão continuar com o mesmo trabalho, vai até aumentar mais, né? Porque a tendência que nós temos aí com a nossa Carta de Brasília tem sido a instauração de mais e mais procedimentos, além do que os próprios membros do Ministério Público, em razão das pontuações, têm efetivamente se debruçado mais atentos a essas condições. Então, realmente, o trabalho é muito extenso e nós só temos que apoiar. Talvez, doutor Omar, conseguir, eu sei que é muito difícil, mas mais um assessor, um analista para eles. Obrigada. Senhor presidente, só para reforçar o que foi posto pelos colegas, e eu acho que é importante essa consideração, eu iria fazer isso também, com relação à apresentação desse relatório no Colégio de Procuradores, porque foi lá no Colégio de Procuradores, aliás, a partir de um questionamento até do próprio Zé Maria, né, que surgiu essa discussão acerca dessa, digamos assim, produtividade com relação à assessoria do Conselho Superior do Ministério Público. Então, acho que é importante, sim, que esse relatório seja apresentado lá no Colégio de Procuradores, né, para que nós coloquemos as coisas nos seus devidos lugares, tenham né? conhecimento. Porque ficou a impressão, e as assessoras me procuraram também nesse sentido, ficou a impressão de que o trabalho que é feito na assessoria não é um trabalho adequado e não é um trabalho ágil, né? E naquela sessão do Colégio de Procuradores, eu tive a oportunidade, eu e o Marco, de fazer uma consideração nesse sentido, né, de dizer que o problema do acúmulo dos processos, dos procedimentos do Conselho Superior do Ministério Público, né, ele será resolvido não apenas a partir dessa força-tarefa que está muito bem direcionada aí e capitaneada pelo colega João Rodrigues, mas a partir de um entendimento, inclusive com os próprios promotores, né, porque o que nós temos visto é que muitos feitos são encaminhados ao Conselho Superior do Ministério Público de forma que não deveria encaminhar, que são aquelas chamadas remessas impróprias, né? E até compreendo os colegas, talvez por precaução, em razão de uma cobrança da corregedoria, eles acabam, na dúvida, encaminhando para o Conselho. E aí nós temos que fazer todo um estudo e devolver esses feitos para as promotorias. Então, acho que a parte inclusive, desse estudo e desse trabalho com os colegas promotores, para a gente diminuir um pouco essa remessa, né? E, dentro do próprio Conselho, a gente fazer, além desse trabalho da força-tarefa, também fazer, né, dar uma verificada nessa questão da estrutura. Porque o que aconteceu no Conselho foi que, ao longo do tempo, eles trabalharam com um acúmulo muito grande, né, e eles ficavam, inclusive, numa sala pequena, era uma única sala, amontoado de processos, isso causava, inclusive, problemas de saúde, e que fizeram com que alguns assessores saíssem, né, de licença e tal. Então, hoje, o trabalho é bem feito, é um trabalho que é bem desenvolvido, né? Eu não acho que seja necessária uma capacitação, que chegou-se a falar capacitação, não sei se exatamente foi esse termo, dos assessores da assessoria, inclusive por assessores, nossos assessores, os assessores do João, que estão atuando nesses processos. Eu acho que não é esse o caminho. Acho que a gente precisa trabalhar, sim, com alguns aspectos, né, no sentido de melhorar, mas
é importante consignar, como eu consignei, que o trabalho é feito de uma forma, uma boa qualidade, os pareceres são concisos, não são pareceres complexos, são concisos, e o trabalho é bem feito, os números registram isso, né? Então, a diferença foi de apenas 100 feitos com relação à assessoria da Força Tarefa, e considerando todas essas questões, que nesse período que foi feito esse levantamento, eles estavam com um quadro menor de servidores lá, né, de assessores atuando. Além disso, tem que se considerar que eles fazem esse trabalho também além da atuação nesses procedimentos amarelinhos, chamados amarelinhos, eles fazem também todo um estudo. Quando nós temos alguma necessidade de fazer estudos com relação à alteração da resolução e sumas, etc., são feitos pela assessoria. Então, é só para deixar também aqui a minha contribuição, no sentido de que nós restabeleçamos, né, essa questão, para que não fique uma imagem ruim dos servidores que ali atuam no Conselho Superior do Ministério Público. Feitos esses esclarecimentos... Só uma pois não, complementação, doutor. E ainda, só complementando o que o doutor Demóstenes falou, eles também trabalham com 5 membros, né? 5 conselheiros, e cada um tem um modo de atuar. E já com o doutor João, no gabinete dele, os 4 assessores lá trabalhavam só com o doutor João. Então, isso demanda também um questionamento, às vezes tem que discutir com cada conselheiro o seu voto. E também um outro trabalho que o conselho faz, que não incumbe só arquivar, é verificar se o promotor está remetendo os procedimentos com as portarias, se ele está observando todas as resoluções. E esse trabalho, os assessores do conselho têm que fazer, que é diferente simplesmente de um arquivamento. É só isso. Obrigada. Obrigado, doutora Ana Paula. Senhor Feitos presidente, esses esclarecimentos, só para informar que a questão vai ser levada ao conhecimento do Colégio de Procuradores. Eu aproveito para conceder a palavra ao doutor Octaídes, que quer fazer uma manifestação. O senhor me concede por uns 5 minutos? Doutor, Fica à vontade, doutor. Fica à vontade. Só para fazer alguns esclarecimentos bem breves. O primeiro, em relação aos convênios do Ministério Público, com a UFT e a ESMAT, buscando aquelas vagas no mestrado. São 2 mestrados, na verdade, 2 programas de mestrado, um em Direitos Humanos e Prestação Jurisdicional e um em Gestão de Políticas Públicas. Nos 2 casos, o Ministério Público, ainda no começo do ano, firmou um termo de compromisso que prevê na subcláusula 2ª o seguinte: como contraprestação ao UFT e à FAPTO. Como contraprestação, o Ministério Público e o CESAF obrigam-se a aportar recursos para fomento e incremento da produção científica no programa de pós-graduação em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos. Essa é a subcláusula 2ª do termo de compromisso. Bom, esse termo de compromisso foi firmado lá no começo do ano. Depois dele, nós assumimos o CESAF e imediatamente damos continuidade aos trabalhos para que o mestrado fosse efetivamente implementado. Eu preciso fazer um breve esclarecimento sobre o funcionamento disso daqui. É um mestrado profissionalizante. Como tal, e segundo as normativas lá do MEC, uma série de normativas, pareceres da AGU, etc., ele funciona, entre aspas, sob demanda. Então, uma determinada instituição demanda da universidade um determinado curso de mestrado profissional. Nesse caso, o demandante, a partir do termo de compromisso, seria o Ministério Público. E, segundo essa normativa, a instituição demandante custeia a pesquisa, porque os programas de mestrado profissionais, eles não recebem subvenção da CAPES. Esse é o ponto. Por isso, essa cláusula no termo de compromisso. Após a nossa eleição e assunção no CESAF, nós temos continuidade, esse termo já estava firmado, e foi imediatamente, tão logo eu recebi os documentos da ESMAT e da UFT, nós redigimos o termo de cooperação final, etc., para, inclusive, estabelecermos um cronograma com edital, avaliações e início da matrícula, início das atividades. Enfim, isso tramitou e foi para a assessoria.
na assessoria, a assessoria jurídica fez um parecer, datado de 31 de maio, informando inexistir previsão orçamentária para atender essa cláusula lá inicial. Esse parecer é aprovado pelo Dr. Paulo, está aqui presente. Oi? Assim. E depois advém um parecer de viabilidade técnica sobre o acordo de cooperação. Esse segundo parecer de viabilidade técnica é firmado pelos analistas João Macedo e Marcos Conceição, e vai no mesmo sentido, no sentido de que não há previsão orçamentária e nem estava incluído nos projetos e nos programas de 2019. O termo já foi firmado no ano de 2019. Enfim, o que eu pretendo com esses esclarecimentos é, em primeiro lugar, praticamente prestar contas das atividades do CESAF depois da nossa assunção, porque há uma cobrança, inclusive dos colegas, se o mestrado vai ou não ser realizado. E da parte do CESAF, o que nos incumbia foi esgotado, que era essa tratativa com ESMAT, UFT, elaboração dos convênios e encaminhamento para a Procuradoria. Mas, de fato, a Procuradoria esbarrou com um problema orçamentário. Como eu mencionei no início, como o mestrado é profissionalizante, a subvenção não é da CAPES, é da instituição conveniada, quem deve repassar o dinheiro para os projetos de pesquisa é, no caso, o Ministério Público. E aí nós vamos entrar nesse problema, porque ainda que o Ministério Público estabeleça com os colegas que forem fazer o mestrado o compromisso de desconto em folha, o que é natural, o desconto provavelmente será mensal, mas o repasse do Ministério Público para a Fundação de Pesquisa não será mensal. A previsão é de que ele ocorra em 3 vezes, se não me falha a memória. Ou seja, haveria um repasse num determinado valor, mas esse determinado valor não seria reembolsado imediatamente. Ele seria 100% reembolsado a partir do desconto, né, mensal dos colegas, mas não de imediato, porque as prestações não seriam coincidentes. Não sei se me fiz compreender perfeitamente. Então, assim, eu trago isso para o Conselho, inclusive para que a gente possa encontrar um caminho, um denominador comum. Eu vi que depois houve a remessa de cópias para a TMP e para a ASAMP, solicitando que se manifestem acerca do interesse em intermediar a assinatura do referido projeto. E, enfim, o que eu busco hoje é trazer a situação para que a gente tente encontrar um denominador comum, até para que não percamos essas vagas, né? E que vai certamente possibilitar uma grande qualificação para os colegas. E um segundo esclarecimento também, muito breve, não mais do que 2 minutos, sobre o evento de amanhã. Parece que houve algum desencontro de informações. Primeiro ponto, o palestrante amanhã é o Dr. Leonardo Bessa, que é colega do Ministério Público do Distrito Federal, já foi procurador-geral, tem uma vastíssima experiência na área de direito do consumidor, é uma referência nacional em direito do consumidor, professor dos programas de mestrado e doutorado em Brasília, em direito do consumidor. E esse evento é uma parceria, CESAF e CALCOM, e estava previsto para junho. Por uma circunstância do palestrante, ele nos contatou e pediu que fosse jogado agora, para essa primeira semana de julho. Eu entrei em contato com a doutora Araína, ver prejuízo, até porque é um evento que, claro, obviamente, destinado ao Ministério Público, mas não só ao Ministério Público, para a rede toda de proteção do consumidor. E a gente entendeu que não haveria nenhum prejuízo para o evento em si. A doutora Araína e a equipe dela já mobilizaram toda a rede, convidaram uma série de parceiros. As férias agora também são individuais, a gente sabe que naturalmente em julho há uma saída maior de colegas, mas eu penso que não haverá prejuízo. Até encaminhei um e-mail endereçado ao senhor, no e-mail do expediente, esclarecendo nesse sentido. Em relação ao orçamento do evento de amanhã, parece que também houve alguma
algum desencontro de informações. Me parece que está tudo conforme o orçamento que nós encaminhamos para a Procuradoria e para a CPGE, com a diferença da taxa de embarque, que foi cobrada no momento da compra da passagem, etc. E esse mesmo evento, só para tentar evidenciar que ele não nos custa caro, esse mesmo evento, por essa mesma palestra, que será realizada numa instituição de ensino superior em Brasília, é cobrado R$ 250 por pessoa. Então, eram só esses esclarecimentos. O primeiro em relação ao mestrado, para que a gente possa encontrar um denominador comum, e o segundo em relação ao evento de amanhã da instituição CESAF Calcom. Muito obrigado, presidente. Com relação ao evento de amanhã, a doutora Ana Paula me procurou, a doutora Araína já está superado. Eu só levantei aquela questão porque me chamou a atenção a data do evento. Eu só tinha tomado conhecimento naquela sessão do colégio, mas já foi, está tudo superado, tudo esclarecido. O evento se realiza amanhã e vai ser um êxito absoluto. É só um esclarecimento, porque me foi naquele dia, na última sessão, né? O valor da passagem, que foi estimado em R$ 1.400, e realmente a passagem foi comprada por R$ 1.600, porque houve uma diferença apenas de R$ 200, que é a título de taxas de embarque e os encargos. E a diária, que me foi questionado por ocasião, por que foi pago o valor de R$ 1.773 ao palestrante, né? No momento, às vezes não tem conhecimento, mas eu trouxe para os senhores, talvez só a título de informação, que, em conformidade com a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, número 58/2010, que dispõe sobre a concessão e o pagamento de diárias no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público da União e dos Estados, e também com a Lei Complementar 75/93, que regulamenta o valor de diárias pagas pelo Ministério Público da União, do qual o Ministério Público do Distrito Federal, da qual o Dr. Leonardo Bessa é integrante. O valor da diária, ele é pago no valor mínimo equivalente a 1/30 do vencimento do membro que vem, de acordo com o órgão de origem. Então, nada mais foi do que foi fixado de acordo com os vencimentos do promotor, do procurador, que inclusive já foi procurador-geral do Distrito Federal. Certo? Então, é só esse esclarecimento, e eu convido a todos que compareçam amanhã. Nós já estamos com, até ontem, 67 inscritos. Eu não sei se o número foi atualizado. E só com relação a essa outra palestra que o doutor Otaídes falou nessa faculdade, ela será realizada no dia 9 de julho em Brasília. E lá cada membro terá que pagar R$ 250, qualquer pessoa que queira comparecer. Obrigada. Obrigado, doutora Ana Paula. Pois não. Reforçar o convite, como bem colocou a doutora Ana Paula, o evento será das 14 às 18 horas. O nome do doutor Leonardo Bessa foi uma sugestão do Centro de Apoio do Consumidor. Nós procuramos fazer uma pauta em conjunto com o CESAF, agradecer ao CESAF por essa parceria. No início do ano, o doutor Otaídes se reuniu com todos os coordenadores de Centro de Apoio, pedindo sugestões, tanto de nome quanto de temas, e tratar de proteção de dados. É um tema muito caro para o Ministério Público. Nós vamos ter que nos aperfeiçoar na tutela da intimidade e da privacidade dos consumidores. Está sendo discutida, inclusive, uma PEC no Senado Federal, que é uma sugestão, inclusive, uma proposta de um senador aqui do Tocantins. Então, precisamos nos capacitar para o enfrentamento dessas matérias. O nome do doutor Leonardo Bessa é uma unanimidade, é um ex-procurador-geral de Justiça, veio e encaixou a agenda por ser um evento do Ministério Público, assim como o doutor Hermes Zanetti Júnior, que a gente pretende trazer nesse segundo semestre. Também tem uma agenda para os próximos 2, 3 anos. Abre a exceção sempre que é convite do Ministério Público. Então, reforçar o convite para os conselheiros. E também dizer que as inscrições presenciais
já superaram as nossas expectativas, mas o evento ele também é em formato EAD. Então, no momento mais conveniente para o membro, ele também pode acessar, né, e compartilhar todo esse conhecimento que será oferecido amanhã. Passei também ao doutor Octaídes e à doutora Ana Paula as informações sobre esse evento de Brasília, até para que os membros possam valorizar o que estará sendo oferecido amanhã, né. Então, convido todos, agradeço a parceria do CESAF, e amanhã registrarei também os agradecimentos do Ministério Público do Tocantins ao doutor Leonardo Bessa. Colegas, antes do doutor Paulo se manifestar, é porque ele apreciou essa questão do mestrado, que é mestrado profissionalizante, parece que a regra dificulta aí, mas nós já até discutimos uma das soluções, caminhamos o expediente para a TMP e para a ZAMP, para que elas pudessem funcionar como intermediários desse convênio que foi feito lá com a SMAT. Mas fica à vontade, doutor Paulo. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o doutor Moacir e a doutora Maria Cortinha, os cumprimentando pela ascensão no tão sonhado cargo de procurador e procurador de justiça. Na pessoa dos senhores, cumprimento a todos os membros. É importante mencionar que aportou na assessoria especial jurídica acerca de 2 projetos de mestrado, prestação de direitos humanos e gestão. Eu vou fazer um breve ciclo acerca disso. No ano passado, a doutora Vera firmou um convênio entre a FAAPTO, a UFT, na pessoa do seu reitor, e o Ministério Público do Tocantins. Como é ser disso por todos, eu assumi a assessoria especial jurídica. Chegando o processo até a mim, e ainda no passado, foi feita uma pesquisa em relação a todos os membros que desejavam participar do curso de mestrado. Eu me inscrevi para participar, é um desejo meu, público e notório, até mesmo porque foi aprovado nas 2 pós da Federal, Constitucional e Administrativo, e curso constitucional até mesmo desenvolvida pela FAAPTO. E ainda que eu tenha interesse em cursar o mestrado, isso é público e notório através de uma pesquisa, é necessário mencionar que é minha obrigação legal fazer uma análise técnica acerca da questão. Ainda que eu tenha interesse, eu tenho que ser técnico. Até mesmo o Marcel Justin, que é o papa da licitação, ele define acerca disso. Quando chega para nós uma análise técnica, e eu me pontuei a critérios técnicos, o Supremo Tribunal Federal, ele, acho que de conhecimento de todos os senhores, principalmente os docentes que dão aula, a Federal aqui ficou sem curso de pós-graduação durante 5 anos. O primeiro curso de pós-graduação que teve foi agora, 2019, o qual foi aprovado. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o artigo 206 da Constituição Federal, disse o seguinte, a interpretação restritiva, que todo curso lato sensu pode ter uma contraprestação. O curso estrito sensu não deveria ter a contraprestação direta do poder público. A Advocacia Geral da União questionou essa situação no Supremo Tribunal Federal. Há um parecer do MEC no sentido que, se for profissionalizante, haveria um retorno à instituição. Com base nesses critérios técnicos, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determina a contraprestação em lato sensu e limitando o estrito sensu, e bem como com os ensinamentos do Marcem, que para mim não há ninguém melhor que ele em licitação, é dever da assessoria especial jurídica pontuar 2 coisas. Primeiro, há uma previsão orçamentária? Se há uma previsão orçamentária ou um recambiamento de receita. Foi esse parecer para a divisão de planejamento que externou isso. Eu fiz uma pontuação na assessoria especial jurídica a fim de tentar solucionar a questão juridicamente. Qual seria? Até ontem eu estava no gabinete da doutora Vera, pois o Saldanha da ZAMP está viajando e o substituto é o assessor da doutora Vera. Entreguei cópia integral do processo que tramita na assessoria especial jurídica e falei o seguinte, vamos fazer uma forma diferente. Vamos fazer uma forma para que não haja responsabilidade em se tratando de licitação. A doutora Ana Paula bem pontuou. Patrimônio público,
a gente não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Então, se tratando de licitação, não pode ter falha em licitação, porque a responsabilidade é solidária do Procurador-Geral de Justiça e quem assina o parecer. No caso, eu, como o final dele, caiu para a minha alçada, não para a doutora Thaís. Por esse turno, a forma de solucionar essa questão, e nós todos objetivarmos o mestrado, que é o sonho de todos nós, não termos que sair daqui para ir para fora do Tocantins, a fim de cursar e nos especializarmos, seria a TMP, Associação Tocantinense do Ministério Público, e a ASAMP ingressarem no polo ativo, firmando esse convênio com a FAAPTO. Ou um terceiro interveniente, de maneira, o que seria a sugestão? Esse curso de mestrado custará em torno de R$ 1.700, R$ 1.800 mês. É a previsão. Claro, o ajuste depois disso. A forma jurídica a qual nós pontuamos era que a TMP e a ASAMP viesse e fizesse um convênio com a Procuradoria-Geral de Justiça para que descontassem folha de pagamento dos eventuais aprovados. Interessados é uma coisa, aprovados é outra. Que os eventuais aprovados tivessem esse desconto. O que é o cuidado e a cautela? Eu brinco e falo abertamente pelos corredores, a assessoria especial jurídica, ele é um cargo passageiro, como tantos outros aí. Só que a credibilidade e, principalmente, a vinculação jurídica é eterna. Eu, pelo menos, tenho mais 25 anos de instituição, eu tenho 41 anos. Aposentadoria, se for o fator previdenciário, 85, 95, mudando de 65 no mínimo. Então, eu até pontuei com o doutor Omar, pontuei com a doutora Cotinha, eu falei, o meu parecer jurídico é que ingresse a TMP e a ASAMP de maneira que não fique como ordenador de despesa e aquele parecerista em licitação que autorizou uma coisa que depois o Tribunal de Contas venha contestar. E a solução jurídica? Há como responder isso? Só uma terceira interveniente. E foi encaminhado pela cautela necessária em procedimento de licitação, embora eu tenha interesse, e manifestei esse interesse 6 meses antes, quando foi a pesquisa da doutora Vera, quem teria interesse em participar do mestrado. Temos que ter cautela. A solução é apontada e encaminhada aos órgãos competentes. Foi encaminhado um ofício à TMP e à ASAMP para que viessem aos autos e fizessem a solução. Agora, o parecer jurídico está concedido. A decisão é do Procurador-Geral de Justiça, do Ordenador de Despesas e dos senhores que fazem parte do Conselho. O interesse é de todos nós. Mas, em tratando de patrimônio público, cautela é mais do que necessário. Porque depois vem a responsabilidade futura e essa é inevitável. São minhas ponderações técnico-jurídicas que gostaria de fazer. Obrigado, doutor Paulo. Obrigado também, doutor Octaídes, pelo esclarecimento. Doutor Luciano. Doutor Omar, primeiro eu quero parabenizar a Procuradoria-Geral e o CESAF pela iniciativa de montar ou realizar um mestrado. Só queria deixar claro aqui, como o Paulo bem citou, que foi encaminhado para a TMP, salvo engano, Paulo, foi firmado esse termo de acordo entre Ministério Público e a SMAT em fevereiro. Chegou para a TMP, no dia 24 de junho, um ofício endereçado, assinado pela Aline, França. Pelo menos aqui nas minhas mãos não tem o parecer da assessoria jurídica e também não tem nada dizendo para a TMP firmar qualquer convênio. O que veio foi para que se manifeste acerca do interesse em intermediar a assinatura do referido projeto, mas não efetivamente não chegou para mim a cópia integral. Uhum. Sim, então, isso foi uma falha, Luciana. A menina mas eu só queria deixar claro, de doutor Omar, para não ficar parecendo que a TMP está se omitindo em se manifestar, que não se manifestou ainda. Aliás, nós estamos apostando todas as fichas que a TMP vai funcionar como interveniente. Eu preciso analisar com a diretoria. Evidente, né? Claro que a TMP apoia a iniciativa, mas eu preciso analisar com a diretoria, como o Paulo bem falou, tem consequências jurídicas nesse termo, as consequências para a TMP. Né? Porque, imaginando aqui que um colega inicie, como eu estava conversando com o doutor Octaídes, amanhã ele é aprovado num outro concurso
e ele mude de estado e ele não queira continuar, a TMP vai bancar esses 1 ano e meio, 2 anos de efetivo do pagamento das mensalidades dele, mesmo se ele desistiu? Então, assim, para a TMP também não é tão... Tá bom? Muito obrigado, Luciano. Colegas, obrigado a todos que se manifestaram. A instituição está empenhada em buscar uma solução para essa questão. A doutora Cotinha está todo dia no meu gabinete, brigando, trazendo ideias e levando soluções para isso. Nós vamos chegar, como disse o doutor Octaídes, num denominador comum, e tudo correndo bem, esses mestrados vão se realizar, e vamos fazer esse aprimoramento com os nossos colegas, viu, doutor Octaídes? Vai dar certo, tá? Vamos todo mundo apenas buscar aí, pensar a solução mais viável e mais adequada, tanto para a TMP, quanto para a instituição e para os colegas interessados. Pergunto aos senhores conselheiros se tem mais algum assunto a ser tratado, mais alguma manifestação. Os parabéns mesmo para adiantado pela Cotinha e para o Moacir pela assunção. Bom, colegas, então fica definida aquela data, 5 de agosto, para posse, e não havendo mais assuntos a serem tratados, declaro encerrada a 204ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público. Agradeço aos senhores conselheiros, bem como agradeço a presença e a participação de todos os senhores. E tenham todos um bom dia. Muito obrigado.